Bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Eliseu Melchior e atuo como pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Joinville, cujo presidente é o pastor Sérgio Melchior. Também hoje estamos atuando aí na coordenação da Escola Dominical e é um prazer estar com vocês para falarmos um pouquinho sobre a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Lembrando que esta é apenas uma pré-aula, não substitui a sua presença no domingo pela manhã aí na sua congregação. Se você é um professor, nós vamos trazer algumas dicas para enriquecer a sua aula. Se você é um aluno, apenas vai criando já expectativa sobre o conteúdo que será lecionado no domingo pela manhã, dia 25 de agosto de 2024. A lição de número 8 traz por título A Resistência de Mardoqueu. Olha como é maravilhoso nós percebermos como Deus tem as suas pessoas específicas em lugares ou locais estratégicos, como é o caso de Mardoqueu e também da rainha Esther. Nesse trimestre nós estamos estudando a história de Ruth e Esther. Então Mardoqueu estava numa posição muito importante e ele estava ali comprometido com os valores cristãos. A lição deste domingo vai enfatizar a nossa boa conduta, mesmo em meio às contendas, às contrariedades, e mesmo em meio aos valores anticristãos. A verdade prática diz o seguinte: como cristãos, nós somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A aplicação imediata para os alunos e também para nós professores, para todos nós, é que nós não devemos nos corromper com o meio em que nós estamos inseridos, com a cultura que nos rodeia e tenta nos influenciar, mas nós devemos nos manter na correta conduta que leva para o céu. Nós não podemos vender os nossos valores. E este é o exemplo que nós trazemos da vida e da conduta de Mardoqueu, este homem que dá um bom testemunho de cristão. Nesta lição, nós vamos falar um pouquinho sobre como Mardoqueu foi usado para avisar ao rei sobre uma conspiração. Também vamos falar um pouquinho, não vamos aprofundar, sobre a exaltação de Amã pelo rei e finalizar relacionando a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Como eu disse, o objetivo desta breve pré-aula não é substituir a aula presencial do domingo de manhã. Por isso eu não vou fazer leitura de todos os textos, vou apenas trazer algumas dicas, uma pincelada breve sobre cada um dos tópicos, né? Então, a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa, né? Depois de uma grande festa, todos alegres, Esther chegou no lugar, poderia agora encerrar a história, mas não, há uma continuidade porque Deus ainda tem algo a nos instruir através desta história. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu e não avisou, não revelou ao mundo que era judia. Como eu falei, eu gosto dessas aplicações práticas. A cada tópico, você como professor já pode aplicar, trazer uma instrução para os seus alunos e nesta introdução já traz a instrução de que tem situações que é melhor nós ficarmos calados, seguirmos a orientação daqueles que são mais experientes, aqueles que estão hierarquicamente sobre nós, nos dando orientação, nos dando instrução. Mardoqueu instruiu Esther que não expusesse a sua ascendência, a sua descendência como judia, e ela realmente ficou calada. Por isso, mais tarde, ela pôde ser usada por Deus para livrar o povo. O primeiro tópico fala o seguinte: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Este tópico é dividido em 3 partes: os bastidores do poder, a investigação e o registro dos fatos. Veja, os bastidores do poder, você como professor deve ficar atento para não cair em armadilhas que às vezes nós acabamos caindo. Na ênfase de discorrer bem o tópico, nós somos tentados a citar algum exemplo e às vezes até falar alguns nomes de situações do corriqueiro. Não entre por esse caminho. Conscientize a igreja, conscientize os irmãos sobre
os bastidores do poder que acontecem em todas as esferas e onde tem seres humanos pode haver falhas. Às vezes isso começa a entrar nos nossos arraiais, mas não é a regra, não é a direção do Senhor. Então conscientize os irmãos sobre isso, mas não entre na linha de começar a citar nomes, a falar sobre situações e acabar até denegrindo ou falando mal do seu ambiente, né, do local onde você está sendo abençoado. Mas é fato que ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, pois isso é da natureza humana. A natureza humana caída tende a alimentar discórdias, intrigas, ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Então, existe essa cultura, né? Esta inclinação da carne para as brigas pelo poder. E nós precisamos estar atentos a isso e vigiar quanto a isso. Esse é o nosso propósito na lição, como professor, incentivar os irmãos a estarem atentos e a vigiarem, tanto lá no local de trabalho, quanto no ambientes eclesiásticos, não serem tentados a entrar nas brigas dos bastidores do poder, dos ambientes de poder, né? E aí que entra o relato dos 2 guardas que foi descoberto, que estavam tramando uma traição, um assassinato, e Mardoqueu descobriu isso e levou ao conhecimento do rei através de Ester. Deus havia colocado Ester no lugar específico para que ela pudesse ser usada também neste momento para o livramento do rei. Ester, por sua vez, tanto Mardoqueu se posicionou como um homem fiel ao rei e de bom testemunho, quanto Ester, que ao transmitir a mensagem ao rei, não tomou para si os louros daquela fama, daquele ato. Ela disse de quem veio a informação para que Mordecai ou Mardoqueu também fosse errado. Então, além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, ela transmitiu ao rei a informação e deu o devido crédito a Mardoqueu. Esse primeiro ponto, então, já elogia a atuação tanto de Mardoqueu quanto de Ester, que agiram como verdadeiros cristãos, não foram tentados pelas artimanhas ou as inclinações do poder, mas se posicionaram no lugar onde estavam, na posição em que estavam e agiram com bom testemunho. A partir deste relato ao rei, agora também tem um ponto importante para destacarmos, que foi a atitude do rei ao receber essas informações. A aplicação imediata que você pode compartilhar aos alunos e também trazer para a sua própria vida é que nós precisamos averiguar bem as coisas antes de tomarmos decisões, para não nos precipitarmos. Então, quando Ester relata isso ao rei, houve uma investigação para apurar aquela informação. E era verdade. Depois de ser averiguado a informação, então houve um resultado e aqueles homens foram punidos. Assuero, neste ponto, ele agiu como um líder sensato, não exercendo o poder de forma precipitada. Veja que nós ainda estamos tratando do assunto das hierarquias ou das estruturas de poder. Quando nós estamos em uma posição de liderança, não podemos agir precipitadamente, porque podemos ficar à mercê de fofocas, de coisas mal explicadas, do diz que me diz que. Então, nós precisamos ir ao fundo das informações e ainda por cima eu acrescento, como cristãos, buscar sempre a orientação do Senhor para a tomada de decisões. Então, mesmo sendo fontes confiáveis, o rei foi até o fim para ter as informações bem corretas e não cometer nenhuma injustiça. Agir com base apenas naquilo que é falado estimula fofocas, torna o líder suscetível a manipulações. Então, vimos o bom testemunho de Mardoqueu, vimos o bom testemunho de Ester e agora uma atitude correta também do rei Assuero. Terceiro ponto, o registro dos fatos, ainda nesse ambiente da conspiração, nas esferas do palácio, do reinado. Os fatos foram registrados, era costume da época registrar as crônicas do rei, que ficavam arquivadas para posterior consulta, e isso acontece depois, você, na sequência do relato, vai ver que o rei lê esses relatos de como foi frustrada essa conspiração sobre a sua vida, né? Então,
existia esse relato. E imediatamente Mardoqueu parece que não foi honrado ou privilegiado, mas estava registrado as suas ações. A aplicação imediata, prática para mim e para você é que todas as nossas ações estão registradas diante de Deus. Talvez não haja uma recompensa imediata ou uma honra imediata, como nós esperamos ou aguardamos às vezes, mas lá no céu está tudo registrado. No tempo adequado, o Senhor recompensará a cada um de nós. E é importante frisar esta última frase aqui do tópico. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Não se preocupe, tudo está sendo registrado diante do Senhor. A carta de Paulo aos Coríntios 15:58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está observando todas as coisas. O resumo deste primeiro tópico: Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Era um ambiente, um momento de instabilidade. Entende-se que depois de um avanço contra os gregos frustrado, começou a ter uma insatisfação maior contra o rei. Você, como professor, pode se aprofundar nessas questões históricas. Eu, particularmente, gosto muito de aprofundar esse aspecto histórico, porque me agrada o assunto. Mas, conforme a sua predisposição, o seu agrado, você vai explorando e expondo o assunto para os alunos aprenderem melhor. Segundo tópico, Amã é exaltado pelo rei. Os três personagens que são os que mais aparecem no livro já foram citados, né? O rei Assuero, Ester e Mardoqueu. Agora entra o quarto personagem, que é Amã. Alguém muito rico, já entra com uma posição elevada, né? Entra em cena sendo elevado por Assuero, acima de todos os príncipes do reino. E essas características de Amã que também nós podemos destacar. É um senso comum de que ele era um descendente de Agag. Ele era amalequita e é identificado como agagita, descendente de Agag, que era inimigo dos judeus, né? Que foi cortado por Samuel lá está registrado em 1 Samuel 15, versículos 2, 8 e 33. Então, era alguém já inimigo dos judeus pela sua descendência. Há outras linhas de estudo teológico que apresentam uma questão de localidade, mas o comentarista da lição assume essa visão de que ele era um agagita descendente do rei Agag. Então vamos seguir nesta linha. Um personagem que já na sua gênese, né, no seu histórico, era alguém que não teria amizade e comunhão com os judeus. Esse é o personagem que aparece e ascende a uma posição de liderança, apenas abaixo do próprio rei, mas uma posição elevada. Este é o homem que aparece, o outro personagem, né? Quando aparece esse personagem e é honrado, nós não sabemos como ficou o coração e a mente de Mardoqueu. O fato é que ele continuou na sua posição e não deixou de ser fiel ao rei e ser fiel ao seu Deus. Olha a importância de ser fiel a Deus. Independente de como aconteçam as mudanças das cadeiras, por assim dizer, nós devemos continuar fiéis ao Senhor, fiéis a Deus. Vêm e vão os reinos deste mundo, mas Deus permanece o mesmo. Aqui o comentarista puxa de novo a questão do Mardoqueu. Mardoqueu, que foi usado lá atrás para salvar, digamos assim, o rei, agora ele está em oculto. É outro homem que é honrado. Não sabemos aqui, não é argumentado os motivos desta ascensão de Amã, se é pela riqueza, se são aspectos políticos, não é bem esclarecido este fato. Mas o fato é que ele está numa posição superior e Mardoqueu continua lá na sua posição, no seu trabalho, morando na cidade alta, próximo da porta, do portal ali, mas não ascendeu a uma posição superior a princípio. Parece como sendo alguém esquecido. Mardoqueu, um herói aparentemente esquecido.
porque nada tinha mudado na sua vida depois daquele ato de fidelidade. É claro que nós cristãos, nós não devemos fazer as coisas somente esperando algo em troca. Como eu falei antes, às vezes a gente espera, mas não deve ser a regra. Devemos fazer para glorificar ao Senhor e saber que há uma recompensa sim, se não nesta vida, na vida futura. O comentarista reforça o seguinte: é preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos parecem desfavoráveis. Precisamos esta graça de Deus no nosso coração, graça do Espírito Santo, para nos mantermos firmes, até quando parece que somos injustiçados. Às vezes a nossa razão dita uma direção e as circunstâncias ocorrem de maneira contrária e nós nos sentimos injustiçados. O comentarista cita Asaf quando está escrevendo o Salmo 73, que ele diz que os seus pés quase desviaram quando começou a observar a prosperidade dos ímpios, pessoas que não mereciam na sua perspectiva. Mas quando ele se aproximou mais de Deus, quando ele entrou no santuário, aí ele entendeu que eles estavam sob lugares escorregadios. Então, não se preocupe com aquilo que parece injustiça sobre honra da sua pessoa, né? Nós precisamos estar tranquilos que a honra virá e diante de Deus o nosso trabalho não é esquecido. Não estou dizendo aqui para cruzar os braços quando ver alguma injustiça sendo realizada contra alguém. Devemos nos posicionar contra estes tipos de injustiça. Mas em se tratando da honra própria, de presente, de ter o nome citado, não precisamos, porque Deus é o que nos defende. Evitando frustrações. Quando nós temos um coração que não está preso nestas coisas da terra, nós não temos essas altas expectativas de reconhecimento. E aí estamos tranquilos, estamos em paz com o Senhor. Por isso eu disse que o cristão não deve fazer as coisas esperando algo em troca, esperando um reconhecimento. Mas ele faz a Deus. Os seus servos, as ovelhinhas, os inocentes, nós fazemos as boas ações para Deus. E as pessoas são o canal de nós servirmos a Deus. Então, quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mas Mardoqueu não estava com o coração envolvido nisso. Mardoqueu não era alguém que pertencia ao primeiro escalão, permaneceu exercendo a mesma função e não se abalou emocionalmente. Que exemplo de maturidade deste homem! Isso é uma aplicação prática imediata para nós. Como nós precisamos aprender com Mardoqueu. A Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação, não contribui em nada para o nosso progresso. Aquele senso de meritocracia, isso nos leva a nos frustrarmos com coisas às vezes que são praticamente insignificantes. Então precisamos ter o coração focado nas coisas do alto e não nas coisas desta terra. Esse é o fim do segundo tópico. No terceiro tópico, então, é o embate, digamos assim, em que os dois personagens acabam se chocando, né? A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Amã estava na posição de ser reverenciado por todos, por ordem do próprio Assuero. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem, se prostrassem diante de Amã, mas Mardoqueu não se curvava. Há algumas especulações sobre o motivo dele não se prostrar. Cuidado para não seguir comentários não embasados, né? Especulações. Busque comentários da nossa linha, da nossa visão pentecostal, pessoas confiáveis para você apresentar conteúdo sadio para a igreja, para os alunos, né? De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar-se perante Amã por lealdade a Deus, ao Senhor nosso Deus. Tudo indica que esta homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e pelos outros era algo imerecido, conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Por isso ele não concordou em se prostrar. Isso também é visto lá quando cita os 3 companheiros de Daniel na Babilônia, que não se prostraram perante a estátua, e Deus os honrou, Deus os protegeu.
Então, não podemos negociar os nossos valores de adoração a Deus. Ainda mais hoje que nós estamos rodeados por uma infinidade de ídolos, uma infinidade de concessões para diminuir a glória de Deus ou para elevar personagens, coisas, pessoas, nosso próprio ego elevar na posição de Deus da nossa vida. Precisamos vigiar quanto a isso e não fazer concessões. Deus está acima do trono. Mesmo que todos estejam fazendo, nós não somos como todo mundo. A sua condição de judeu é que o impedia de adorar a outras pessoas, outros personagens além do Senhor, né? O texto bíblico sugere que o motivo da conduta de Mardoqueu era um motivo religioso. Quando eles vêm questionar por que ele não cumpria a ordem de Assuero, ele respondia que ele era judeu. Então isso ressalta a sua origem, né, como um judeu. E agora chega o ponto crucial, que Amã já era de uma descendência inimiga dos judeus, e agora com mais este ato que ele recebe como uma afronta, ele se revolta para então punir Mardoqueu. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. O seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais ele planejou destruir por completo. Amã, uma observação, né? Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Vai ter outra lição do trimestre que vai aprofundar um pouquinho mais essa questão. Acho que é a lição de número 9, né? A próxima lição vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, né? Sobre esse desejo e esse plano arquitetado para exterminar não apenas Mardoqueu, mas todos os judeus. Veja como o inimigo tem fúria não só da nossa vida, mas de todo o povo cristão, de todo o povo de Deus. Então nós precisamos continuar nos posicionando e não temendo, porque Deus cuida de nós. As inimizades intergeracionais, como isso, o comentarista traz a consciência de que isso é algo que vai perpassando de gerações. E como nós precisamos vigiar para viver em paz com todos. É possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Como o historiador Flávio Joséfo diz, isso confirma a sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel, lá atrás, registrado em 1 Samuel 15, versículo 32. Então, nós entendemos que traz aí um contexto já. Se nós observarmos algumas das guerras da atualidade, vem também este contexto intergeracional. São guerras que perduram e têm raiz lá atrás. E nós precisamos vigiar para não sermos influenciados também. E também não deixarmos um legado de inimizade para a nossa família. Viver em paz com todos. Buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que estiverem em paz, vamos perdoar. Vamos viver entre irmãos e não deixar aquela raiz, aquela mágoa entrar no nosso coração e perpassar para as nossas gerações. Se vem algo de família, também é possível perdoar, fazer um conserto para colocar um fim sobre aquela inimizade. Que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Essa aplicação imediata para você transmitir aos alunos, né? Buscar a paz. Como tem situações ou pessoas que são difíceis de pedir perdão ou de perdoar. E quando alguém dá o primeiro passo se humilhando, ela tripudia sobre a pessoa, né? Não respeita. Geralmente, quando alguém dá o primeiro passo pedindo perdão, o outro também se humilha e assim há um reatar da comunhão. Mas quando o primeiro dá o passo e o outro tripudia, às vezes a guerra fica ainda maior. Mas isso é para nós aprendermos. Ao pedirmos perdão, não espere que o outro também se humilhe. Espere de volta pedradas, dê a outra face. E aí você vai garantir que o seu coração está limpo. Mas pode que o Senhor trabalhe no coração do outro também para haver um conserto de ambos os lados, um conserto por completo, né? Finalizando, chegamos à conclusão. Então, as várias aplicações ao longo dos 3 tópicos, né, foram sendo aplicadas de imediato para os alunos. Você pode sempre enriquecer, é claro, mas finalizando,
Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Estrutura de poder, desejo de honra própria, vingança, são todas coisas da natureza humana que não devem tomar o nosso coração. Não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, mas também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Não estamos alheios ao ambiente em que nós vivemos. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou, vivenciou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Esta foi a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Continue nos acompanhando, toda semana temos uma nova pré-aula que será postada aqui no canal. Aproveite e se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo também para outras pessoas. Que Deus abençoe, tenha uma excelente escola bíblica dominical.